Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países da língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Em Timor-Leste, o Instituto de Defesa Nacional organizou um debate para celebrar o 10º aniversário da instituição. O Instituto de Defesa Nacional realizou na terça-feira um debate alargado de 2 dias sobre os desafios futuros. O debate tem como objetivo celebrar o 10º aniversário do Instituto. Conta com oradores como membros do governo, deputados, ex-membros de governos, juristas e comandantes de componentes das FFDTL. O resultado, o que nós pretendemos deste debate é incutir nos participantes a forma de pensar, a forma de perceber, a forma de entender sobre as grandes ideias, sobre os grandes conceitos relativamente ao processo de construção do Estado-nação. Por exemplo, falando sobre a sustentabilidade econômica, falando sobre segurança e defesa nacional, falando sobre Covid-19. São temas atuais, falando sobre política nacional ou política sectorial da educação. São temas nacionais que nós, todos que está, pretendemos encontrar alinhamento percepcional sobre estes temas, para depois ajudarmos a sociedade, ajudarmos um ao outro, todas as partes, as componentes do Estado-nação, desenvolver, digamos, conceitos que vão ao encontro do entendimento de todos. Durante 2 dias, os oradores debateram sobre temas como sustentabilidade econômica, segurança e defesa nacional, desafios estratégicos do impacto da Covid-19 e política nacional de educação. Também em Timor-Leste, o diretor do Instituto de Defesa Nacional defende que o governo dê prioridade ao desenvolvimento da língua portuguesa nas Forças Armadas e na polícia. O diretor do Instituto de Defesa Nacional, capitão de mar Higuera Donaciano Costa Gomes, falava na terça-feira, após o debate realizado no âmbito da celebração do 10º aniversário do EDN. Estas são questões demasiadamente técnicas, porque eles não têm culpa de não saber português. Mas também, se nós, na Constituição, optamos por uma língua, que é a língua portuguesa, como também uma língua oficial, naturalmente que nós temos que trabalhar um bocadinho mais para ver se a língua portuguesa poderá servir para nós como uma identidade nacional ou não, para se diferenciar aqui na região como um país independente soberano, falando uma língua estrangeira, uma língua portuguesa, uma língua que nos liga para uma história comum com os países da CPLP, se traz alguma vantagem ou não, em termos da identidade cultural, identidade nacional. Isto tudo faz parte do desafio. Agora, nós temos que olhar para o futuro de uma forma positiva e construtiva. Os desafios que estamos a enfrentar, pelas deficiências, pelas dificuldades que nós estamos a enfrentar relativamente à língua, isto são questões pontuais. Com o tempo, vamos melhorar todo o sistema, todas as condições, e acredito que nós podemos, um dia desses, eu não diria o governo tem a sua política, a sua prioridade. Se assim é que o governo vê que é uma prioridade, naturalmente que a deve fazer. Eu sou da parte do Instituto de Defesa Nacional, é uma instituição autónoma, uma instituição que também responsabiliza a parte de desenvolvimento das Forças Armadas, da Polícia Nacional e a parte da função pública com competências relativamente à segurança e defesa nacional. Agora, isto se constitui, português se constitui uma necessidade nacional, o governo deve sublinhar esta necessidade como uma das prioridades. Segundo os dados do censo de 2015, 30,8% dos timorenses falam português. Este valor mostra uma subida significativa face a 2002, ano em que se registravam apenas 5% dos falantes da língua. O
presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, insistiu na eficácia da cloroquina como tratamento da Covid-19 durante o encontro com dezenas de médicos sobre a pandemia. E uma coisa é certa, dos fracos, covardes, omissos, a história jamais se lembrará. Nós nos lembraremos sempre de todos vocês. Comecei a estudar o negócio, vi que nos Estados Unidos, o FDA americano tinha sinalizado para prosseguir os estudos. Comecei a tomar conhecimento do que acontecia na França também, entrei em contato com o nosso embaixador, o senhor Serra, para me trazer informações precisas do que acontecia lá. E me aprofundei, comecei a ver, junto aos outros embaixadores, o que acontecia em alguns outros países do mundo, como a Índia, a própria China. E agora chegou uma notícia, parece que é verdadeira, que a China trata a hidroxicloroquina desde fevereiro. E tomei, então, pé da situação. Chamei, se não me engano, no março, o Mandetta. Tinha estudado o protocolo aqui da saúde, para essa questão do Covid-19, que foi feita pelo Mandetta. E lá estava escrito que o tratamento era apenas em casos graves. E se a hidroxicloroquina não tivesse sido politizada, muitas mais vidas poderiam ter sido salvas dessas 115 mil que o Brasil chegou nesse momento. Tinha 23 anos, sempre fui atleta das Forças Armadas, aquela história de atleta, e o pessoal da imprensa vai por deboche. Mas quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. Só sabe fazer maldade, usar caneta com maldade em grande parte. Esses medicamentos usados regularmente em pacientes com malária têm gerado polêmica na comunidade científica por falta de evidências da sua eficácia contra a Covid-19. O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo. Contabiliza o segundo número de infectados e de mortos depois dos Estados Unidos. A pandemia da Covid-19 já provocou pelo menos 809 mil mortos e infectou mais de 23,4 milhões de pessoas em todo o mundo. Em Moçambique, a pandemia de Covid-19 é sinônimo de crise para muitos cidadãos, mas na sua pequena banca no bairro do Bagamoyo, Zé Maungue tem cada vez mais pedidos para reparar telemóveis. Covid-19 na área, mas as pessoas sempre pagam telefone. É neste momento em que as pessoas precisam mais de telefone porque estão em casa. Então, daí que este negócio agora está mesmo. Vocês viram, muito movimento aqui. Tem muita aderência das pessoas porque isso as pessoas arranjam e eu vim com essa técnica de arranjar e pelo menos dei esperança a muitas pessoas que tinham telefones guardados em casa. Na verdade reduziu porque muitos clientes agora têm medo de sair para reparar os telefones e por medo da contaminação da Covid. E o fluxo dos clientes tem reduzido. Eu entrei sem saber nada, não sabia nem abrir um simples telefone. Então entrei, fui aprendendo, porque gosto mesmo de aprender. Então fui aprendendo e gostei. Eu não sabia como abrir o telefone. Era um CA6, Tecno CA6. Então eu, ao abrir o telefone, acabei partindo o LCD, sem me perceber aquilo, com o cliente não queria saber que foi uma falha, um acidente do trabalho, o cliente caiu em cima e não queria saber de mais nada para além do telefone dele. Se o teu telefone tiver problemas, corra para um técnico, não se faça de mestre, dizer que é fácil só porque entrou na água, então vou meter no arroz, não. Não existe essa técnica, arroz não tira a água que entra no teu telefone. É muito complicado porque o telefone é esta coisinha que nós seguramos na mão. Então, esta coisinha tem várias coisinhas pequenas por dentro dela. Então, quando as pessoas vêm para reparar um telefone,
Se o descuidado da pessoa, do mestre, né, for muito, pode estragar outra coisa. 3 dezenas de doentes angolanos em tratamento em Portugal queixam-se de passar fome devido aos atrasos nos apoios. Esta situação levou o proprietário das pensões a cortar a única refeição que recebiam. Exigiram também explicações da embaixada. Os apoios são muito irregulares. O setor da saúde tem falhado muito. Eles pagam 1 mês, pagam 2, depois falham 6, falham 3. Então é uma grande dificuldade que os doentes angolanos em Portugal passam. São cerca de 600, acima de 600 doentes em Portugal. O que agravou-se agora é o facto de o dono das 2 pensões, o grosso dos doentes que estão cá em Portugal, cortou-lhes a alimentação. Eles já tinham uma refeição apenas, que era o almoço, e devido à dívida que o Estado angolano tem com esse senhorio, aproximadamente 3 anos. O senhorio, fartou-se, né? Ele também tem suas despesas, tem água, luz por pagar, são logo 2 estabelecimentos e o senhor já foi muito benevolente em aguentar esses anos todos e a dar de comer os nossos compatriotas. Tem estado a recorrer na Santa Casa da Misericórdia, em várias instituições que dá comida, tomar uma sopa, e eles são doentes com patologias muito difíceis, problemas crónicos, diabéticos, que necessitavam de uma boa alimentação, tendo em conta que a alimentação faz parte da medicação. Tem muitas pessoas que, eles apoiam-se entre eles, um pão seco, e é grave, é humilhante, que a gente vem aqui por responsabilidade da Junta Médica de Angola e estão constantemente a dizer que já enviaram dinheiro, não falam números, não apresentam contas. Estamos aproximadamente já há 12 meses, estamos a fazer 1 ano sem receber. Infelizmente, como vê, ninguém sai da embaixada, ninguém nos dá uma satisfação. Nós temos uma bandeira, temos um hino, temos uma identidade. O embaixador se está aqui, jurou bandeira lá em Angola. Ele está aqui por motivo da comunidade angolana. Deve resolver o problema dos angolanos aqui. Porque ele tem que resolver o problema dos angolanos, principalmente uma questão social. Há 44 dias, essa é a 2ª vez nós que estamos aqui. Então o embaixador tem que fazer o quê? Não resolve o problema dos angolanos, está aqui para resolver o problema de quem? O editor executivo do Canal de Moçambique disse que a linha editorial do jornal não vai baixar os braços após o incêndio no posto da redação do semanário em Maputo. Isso é um atentado terrorista contra a liberdade de expressão e contra a liberdade de imprensa, porque nunca vimos na história deste país que tenham queimado jornais. Bom, mas também isso é uma sequência lógica. Uns são raptados, são partidos as pernas, outros são intimidados. E para nós isso é dentro de uma sequência lógica, porque eu pessoalmente, o editor do canal de Moçambique, sofreu uma tentativa de rapto no dia 31 de dezembro de 2019. Então está tudo isso dentro de uma cadeia que agora provavelmente tenham elevado o nível de ameaça ao terrorismo. O editor do canal, há 1 mês atrás, foi acusado de violação de segredo de Estado, está no tribunal neste momento, está na Procuradoria neste momento a responder por um processo, também não mudou de linha editorial e não acreditamos nós que a linha editorial se curve perante o fogo. Observando com olhos, vimos o que aconteceu efetivamente, é que a porta foi arrombada. Após ter arrombado a porta, introduziram lá bombas artesanais, coquetel molotov e recipientes de combustível, ou seja, regaram todo o escritório com combustível. Quando entras lá dentro, tudo exala combustível. Foi o que aconteceu. O que significa? Queimou todo o escritório. Agora que lhe falo, não temos redação. Agora que lhe falo, o canal de Moçambique está em cinzas. Em Portugal, a Feira do Livro de Lisboa será uma prova de resiliência do setor num ano catastrófico em contexto de pandemia. O grande objetivo foi tentar manter a feira no mais próximo possível às sessões anteriores. Isto é sempre uma grande festa. Todos os anos temos tido cada vez mais visitantes,
cada vez mais editores e também cada vez mais autores. Isto é provavelmente o grande ponto de encontro anual em Portugal dos autores, dos livreiros, dos editores com os seus leitores, e por isso acho que temos aqui neste momento um espaço muito parecido com aquilo que as pessoas se encontram, com as 2 ou 3 regras que são obrigatórias e penso que já entraram na rotina de muita gente. Não é? Ainda não estão colocados, mas vamos ter bastantes dispensadores de álcool gel para as pessoas utilizarem. Vamos ter uns cartazes que fizemos que também ainda não estão expostos, pedindo precisamente às pessoas para, antes de manusear os livros, desinfetarem sempre as mãos. Temos outras medidas, como por exemplo, este ano não vamos ter sessões de autógrafos, quer para nós não corrermos este risco, quer para não pormos os outros também em risco, nomeadamente os autores, porque obviamente uma sessão de autógrafos implica o contacto do autor com o público e, portanto, se bem que não é uma imposição feita pela APEL nem pela organização da feira, mas é uma questão que nós achamos por conveniente também aplicar para minimizar riscos. A importância da feira para o grupo editorial é máxima, porque, como outros setores, o setor do livro sofreu grandes quebras, não é? E, portanto, estamos todos numa expectativa que a feira corra minimamente bem, porque será um balão de oxigénio para podermos continuar todos a sobreviver neste ramo, claro. Na realidade, nós temos todo o nosso espólio e, portanto, trouxemos tudo aquilo que podemos trazer. O setor do livro atravessa uma fase crítica, como, aliás, toda a economia portuguesa. E, portanto, nós trouxemos tudo aquilo que pudermos, portanto, temos alguma expectativa nesta feira, porque poderá ser, para muitas editoras, uma tábua de salvação nesta fase. A expectativa é que o número de visitantes seja muito semelhante ao dos anos anteriores. Por um lado, é o primeiro grande evento pós-confinamento. Segundo, isto é um espaço aberto, com muito distanciamento entre as várias áreas. Está bom tempo e vai estar bom tempo. Estamos no final do verão, as pessoas estão a regressar ao seu trabalho e, portanto, pode haver aqui, antes de as crianças irem para as aulas e entrarem a trabalhar nos últimos meses do ano, é uma boa altura para vir passear, para dar aqui uma volta, ver os livros, falar com os autores, encontrar os seus escritores favoritos. Veremos se isso depois se converte em vendas, isso é uma grande questão. Aquilo que eu gostava de dizer às pessoas é que nos venham visitar, que venham à feira, aproveitem, todas as medidas de segurança estão garantidas, portanto, isto é uma festa, temos tudo aquilo que precisamos para poder entregar os nossos livros aos nossos clientes. A Força Aérea Portuguesa resgatou na segunda-feira um homem de 67 anos e de nacionalidade americana. Navegava a bordo de um veleiro a 324 km a oeste das Lazes. O homem foi retirado da embarcação com sucesso e posteriormente transportado de ambulância que o encaminhou para uma unidade hospitalar. Um helicóptero e uma aeronave deslocaram da base área número 4 nas Lazes e seguiram para a zona onde se encontrava o veleiro. O resgate acabou por ser efetuado às 15h15 pela Esquadra 751 Pumas. O indivíduo de nacionalidade americana necessitava de assistência médica urgente e foi recuperado por um helicóptero da Esquadra 751 Pumas e apoiada por uma aeronave. A missão de salvamento contou com 3 horas e 15 minutos de voo. De acordo com a nota da Força Aérea enviada à imprensa, o homem foi retirado da embarcação com sucesso. Foi posteriormente transportado até a base área número 4 nas Lazes. No local já se encontrava uma ambulância que o encaminhou para uma unidade hospitalar. Laurentina Pedroso, professora e antiga bastonária da Ordem dos Médicos Veterinários, será provedora do animal. O cargo será criado quando a área dos animais de companhia passar para o Ministério do Ambiente de Portugal. A Casa dos Animais, em Lisboa, recebeu a visita do Ministro do Ambiente para conhecer as boas experiências no país, uma vez que será o seu Ministério a tutelar a área dos animais de companhia a partir de 1 de janeiro.
Todos esses animais que por aqui passam e todos os animais que estão silvestrados têm necessariamente de ser esterilizados. Por isso, esterilizar é, de facto, o primeiro verbo da nossa ação. O segundo é educar as pessoas e também educar os animais para poderem ser adotados, educar as pessoas no sentido de as sensibilizar para esta problemática e o terceiro verbo é o verbo adotar. Nós queremos que a maior parte, um grande número destes animais que passam por estas casas quando são recolhidos, vão depois para as casas das famílias e sejam, de facto, animais de companhia e de alegrias aos seus donos. Eu já fui dono de 6 cães e cadelas e não tenho a mais pequena dúvida que lhes devo muito mais a eles do que eles algum dia me deveriam a mim. Matos Fernandes explicou que a componente executiva desta matéria será dentro do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e que conta com o papel fundamental das autarquias. Mas sabemos bem que, quando foi do pacote da descentralização, que a transferência de responsabilidades para as autarquias não vingou. Foi, aliás, o único dos diplomas que não vingou, foi chamado ao Parlamento e foi revogado. Nós já estamos a olhar para esse diploma, achamos que, de facto, as competências que aí estavam eram excessivas, percebemos a reação, mas não vamos desistir de trabalhar com as autarquias para conseguirmos, de facto, que, na prática, essas mesmas autarquias assumam as maiores responsabilidades possíveis. Laurentina Pedroso, professora e antiga bastonária da Ordem dos Médicos Veterinários, será provedora do animal a partir de 1 de janeiro próximo, assumindo no início uma função também executiva de ajudar a criar política. António Costa expressou solidariedade às instituições sociais pela incompreensão de que têm sido vítimas. Resultou de que estariam a ser crucificados na praça pública aquelas que contribuíram para o combate à pandemia. E queria, nesta ocasião, expressar a todos, àqueles que dirigem e trabalham nas IPSS, que dirigem e trabalham nas misericórdias, nas mutualidades, nas cooperativas, a minha solidariedade pessoal pelo enorme esforço que tem sido feito ao longo destes meses. E a minha solidariedade também pela incompreensão que muitas vezes têm sido vítimas quando têm a necessidade de enfrentar situações em que nem os países mais desenvolvidos estavam preparados para enfrentar, que nós, todos os dias, fazemos um esforço enorme para conseguir enfrentar e que eu não tenho a menor das dúvidas, cada uma das instituições que aqui representam, misericórdias, mutualidades, IPSS, cooperativas, fazem, e aqueles que lá trabalham fazem, para servirem o melhor possível os seus utentes. Há falhas? Não é possível que não haja falhas. Porque em cada falha aprendemos e temos que ter uma vontade acrescida de as superar, de as prevenir, de as evitar. Com certeza que assim tem de acontecer. Mas quero aqui dizer que, como cidadão, e não falo agora como Primeiro-Ministro, não posso aceitar esta forma como têm vindo a ser crucificados na praça pública, de uma forma tão injusta, aqueles que dão o melhor do ponto de vista solidário para responder às necessidades, seja das crianças, seja dos idosos, seja dos deficientes, seja de todos aqueles que estão a cargo das instituições de solidariedade social. E a melhor forma de expressarmos esta confiança mútua é, efetivamente, traduzirmos em ação aquilo que é a nossa preocupação. É fácil ficar no nosso consultório e passar o dia a falar por videoconferência para as televisões, opinando sobre o que acontece aqui e ali. O difícil é fazer o que vocês fazem. O difícil é fazer o que as vossas instituições fazem, que é no dia-a-dia ter de cuidar, efetivamente, de quem está a precisar de cuidados. Em Portugal, o Programa de Reforço de Recursos Humanos em Lares vai contratar mais 15 mil trabalhadores até ao final do ano. O governo anunciou também o Programa Paras, um investimento de 110 milhões de euros em equipamentos sociais. Até ao momento, o programa Marés, e aproveito para felicitar e agradecer ao IFP todo o empenho que tem dedicado na criação deste programa completamente extraordinário em tempo recorde, permitiu, em poucos meses, reforçar recursos humanos de 1000 instituições com 6.200 pessoas. E é por isso que, face ao momento que vivemos, decidimos, em diálogo, mais uma vez, e em parceria com as instituições, ir mais longe. E é este o sentido em que vamos. Aumentar o número de pessoas abrangidas pelo programa para reforço das instituições, de modo a poderem preventivamente ter mais pessoas já a trabalhar. Majorar o apoio para profissionais
qualificados, com o objetivo de colocar até ao final do ano 15 mil pessoas em instituições do setor social, de modo a responder às situações da pandemia e incluindo também a vertente da formação. A parceria que é hoje aqui formalizada é a expressão de um trabalho permanente, conjunto, que se iniciou logo em março para fazer face ao momento que vivemos. Estamos num momento de luta diária para responder a quem mais precisa, mobilizando todos os meios de forma completamente extraordinária. Mas esta resposta de emergência não esgota o nosso horizonte de atuação. Temos de aumentar a capacidade das respostas e dos equipamentos sociais, respondendo a um imperativo de sociedade. Por isso, assumimos no Programa de Estabilização Económica e Social a prioridade do investimento nos equipamentos sociais e hoje damos aqui um passo fundamental, lançando o programa PARS 3.0, a terceira geração do PARS, com 110 milhões de euros para alargamento da rede de equipamentos, requalificação e melhoria da nossa capacidade coletiva de resposta social, dando prioridade a respostas sociais de apoio a idosos, creches e apoio à deficiência, programa que foi hoje publicado em Diário da República. Em Portugal, o mês de agosto costumava ser sinônimo de festa de verão na costa de Caparica, em Almada. Mas a proibição dos eventos está a causar quebras gigantes aos concessionários de praia que falam em ano perdido. Se o horário destes apoios é até às 2 da manhã, ninguém fica até às 2 da manhã aqui. Portanto, por outro lado, nós estamos contingentados com o horário de fecho à 1, mas não podemos naturalmente fazer festas, não pode haver barulho, não pode haver música e naturalmente não há álcool. Então não podemos vender álcool, portanto a festa não acontece. Os negócios aqui, felizmente, que a Costa da Caparica tem tido, como são praias da área metropolitana de Lisboa, têm algumas cargas, as pessoas de alguma forma têm vindo. Agora, tudo que era eventos e não podemos fazer porque não é permitido e nós de alguma forma cumprimos a lei. As pessoas também têm cumprido com os distanciamentos, mas esta situação de não podermos fazer os nossos eventos, nomeadamente sunsets, nomeadamente casamentos, nomeadamente jantares de grupos, de firmas, é muito penalizador para os empresários desta área e que de alguma forma só têm aqui 2 meses ou 3 para funcionarem em pleno. As obrigações enquanto portanto, fazer a vigia da praia com os nadadores salvadores, portanto a equipa está toda montada, portanto são exatamente os mesmos efetivos, não alterou nada, fizemos alguns pedidos junto à Câmara e do Comandante do Porto de Lisboa para que eventualmente pudesse diminuir o efetivo, não aconteceu, portanto continuamos com o mesmo efetivo, como se estivesse a bombar. É um termo popular, mas que é real para esta situação. Em termos de contratação de pessoal para trabalhar nas concessões, temos menos para aí 40, muito perto de 50% de menos contratações em relação aos anos anteriores, porque de facto não foram necessários tanta gente e é uma pena porque era mais gente e família que estavam a trabalhar. Praticamente não alterou, portanto as pessoas que nos visitam, o valor continua mais ou menos igual. Estará cerca de com 30% de ocupação, portanto a bandeira verde que nós içamos no dia 1 de junho para dizer, para que significa praia vazia ou praia com possibilidades de acesso, continua igual, portanto não alteramos durante este tempo todo, portanto faltam turistas, portanto o nacional, as pessoas da zona da Grande Lisboa vêm, mas é um número muito pequeno. Melhorou substancialmente, apesar de estarmos muito aquém dos anos anteriores. O prejuízo no inverno não é prejuízo, é falta de negócio, não há, portanto isto é sazonal, portanto não há prejuízo porque não se faz negócio. Agora, aquela bolsa aquela almofada que eventualmente os concessionários poderiam juntar nesta época de verão, naturalmente este ano não vai ser igual, nem pouco mais ou menos aos anos anteriores. Há muitos que vão funcionar o ano inteiro e vamos ver como é que vai ser o inverno. Esperemos que seja um inverno simpático para as pessoas de alguma forma virem à praia, e a praia é um local seguro e é lazer e é saúde,
Portanto, aconselho vivamente as pessoas virem fazer as suas caminhadas, dar os seus mergulhos e apareçam que estão em segurança. Em Portugal, o turismo aumentou este ano na Albufeira de Castelo de Bode entre 30% a 50%. Vem em busca de pedaço português de céu, um mar de água doce com 60 km de extensão. Também faz uau, as coisas são simples. Esta é a praia fluvial, digamos, de entrada do Castelo de Bode e para a descoberta do Castelo de Bode. É algo que as pessoas vêm ou por referência ou à descoberta e que depois sentem. E quando sentem, normalmente acabam por se apaixonar por ela e voltam. E é com agrado. Nós já estamos aqui há 12 anos praticamente e vimos o retornar todos os anos, que já não são clientes, são quase amigos. Com toda esta pandemia do Covid e o confinamento e o distanciamento social a que somos obrigados a estar aqui é confinar quase que obrigatoriamente, porque isto é um paraíso, nós estamos longe de toda a gente, estamos aqui cada um no seu cantinho, mas com este mar infinito para usufruir esta Albufeira que é fantástica. Em 2020 a procura tem sido muito grande. Devido às condições que todos conhecemos da pandemia, tem havido uma grande procura pelo interior, pelos destinos menos massificados, e o Castelo de Bode tem tudo para oferecer nessas condições. Portanto, temos registado todos nós, os empresários de Castelo de Bode, uma procura muito maior do que os anos anteriores. Estimamos neste momento uma procura superior a talvez 30% a 50% maior do que no ano anterior. As pessoas procuram tranquilidade no Castelo de Bode. As pessoas vêm, querem acordar, ter esta vista maravilhosa, mas ao mesmo tempo querem diversão, querem atividades esportivas, querem fazer alguma coisa. E nós temos isso. Ou seja, na Wake Villa temos uma unidade de alojamento que dá até 10 pessoas, com 4 quartos, uma casa familiar onde eu próprio vivo e recebo as pessoas como se estivessem na própria casa delas. Mas depois temos os barcos para fazer passeios, para fazer ski náutico, wakeboard, wake surf. Tudo o que dê para fazer atrás de um barco nós temos disponível e as pessoas vêm, divertem-se, mas depois ao fim do dia querem estar ali relaxadas, tranquilas, e temos essa possibilidade. Estamos a 1 hora de Lisboa, portanto estamos muito perto. Só acordar de manhã e estar ali naquela casa fantástica com uma mesa virada para esta paisagem fabulosa, a tomar o pequeno almoço com uma paz total, só se ouvem os passarinhos. E é assim até ao final do dia, é assim até à noite. E, portanto, vimos para baixo, depois passamos aqui o dia dentro d'água, sempre em grande animação, e depois outra vez ao final do dia tomar ali um copo ao fim da tarde e jantar novamente virado para a Albufeira com o céu estrelado a cair é impagável. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima.